bem, tudo ótimo, É, que tudo bom. melhor agora, né? Ah, que beleza. Vai ficar daqui a pouco que eu abri aqui a garrafa. Pois é, eu também acabei de abrir aqui para a gente fazer a nossa live de hoje. O tempo aqui, estamos em São Paulo, né? Que E frio. o tempo aqui, pois é, então, de uma hora para outra, né? Esse frio, também não entendi. Eu sou friorenta, né? Então, tô com friozinho, sim. Mas é bom para beber vinho, né? É, ó, Sempre é muito bom para todo beber dia é vinho. dia, né? Todo Todo dia a dia é dia. dia. Eu também acho. Eu também sou suspeita para Bom, falar. hoje vamos de espumante, né? Hoje vamos de espumante, exatamente. Hoje a gente vai de espumante e a gente vai do nosso espumante, o nosso Blanc de Blanc, que é um espumante feito com Chardonnay, 100%, Novo Mundo, né? E quando a gente fala assim, espumante, essa palavra espumante é usada muito basicamente no Novo Mundo, né? Então, no Chile é espumante, Argentina é espumante, Estados Unidos traduzindo, né, do inglês para o português também é espumante. Basicamente a designação é a mesma. E quando a gente vai lá para o Velho Mundo, é que muda um pouco, né? Então, na Aí Itália cada tem lugar tem o seu, né? cada lugar tem o seu. Então, na Itália tem Franciacorta, tem Asti, na Espanha tem Cava, na Alemanha tem Sect, na França, obviamente, Champagne, todos os cremants deliciosos, e assim vai, né? Cada espumante com a sua característica, com as suas uvas, seguindo, né, as denominações de origem, toda a legislação, né, que cada uma dessas denominações e apelações exigem, né, para elaboração, no processo e tudo mais, então é tudo muito rigoroso. Não dá para a gente deixar de falar, eu acho que de champanhe, que eu entendo que é um dos mais famosos, ou o mais famoso, digamos assim, não quero criar polêmica aqui. É, porque eu, como uma boa libriana, nunca crio polêmica. Não, champanhe realmente é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, né, do mundo inteiro. Todo mundo sonha com champanhe, todo mundo fala de champanhe. Então, certamente é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos e um dos mais desejados até. Vou fazer uma baguncinha aqui que eu acabei deixando o negócio ligado e sei que vai fazer barulho. Estou Ah. consertando aqui. Então, eu concordo contigo. Eu acho que também é super desejado em todas, né? Em qualquer tipo de celebração, comemoração ou não também. Eu também entendo o champanhe dessa forma, né? E é muito curioso, eu vou falar assim, uma experiência minha. Quando eu trabalhava em restaurante, eu ainda não sei se é assim, tá? Me corrija. Mas quando eu trabalhava em restaurante, até pouco tempo atrás, eu lembro que os clientes, né, aqui no Brasil sempre pediam, eu quero uma tacinha de champanhe. E muitas vezes o cliente não entendia muito bem essa diferença que eu acabei de falar de forma simplificada, né? Então o sommelier vai lá, serve realmente uma taça de champanhe, né? Leva a garrafa, apresenta, o cliente degusta e tal, vê. E aí, quando chega a conta. Aquele susto, aquele Já te susto. aconteceu? Você tem algum bastidor para contar? Não, Assim? não, na verdade, sobre Não? espumante, a respeito de espumante, nunca aconteceu, não. Eu me lembro até que teve uma época que eu trabalhei no Hotel Emiliano e lá, logo na entrada, tinha um champanhe bar, um champanhe bar e de ostra, né? Ostra e champanhe. Hum, Então era ostra não, desculpa, é caviar. caviar. Champanhe e caviar bar. Então era super famoso por conta disso. Então você chegava lá e pedia uma taça de espumante, a gente ia falar, olha, nosso espumante é o espumante, que é o champanhe. A gente não tem, Uhum. não tinha, servia um espumante brasileiro, mas não tinha outros, né, por exemplo, em taça por taça. Tinha uma seleção enorme de champanhe em taça, tinha Dom Perignon em taça. Então era um Nossa. negócio super diferenciado, assim. Então o cliente que estava lá sabia realmente que se pedir uma taça de champanhe, ia chegar uma taça de champanhe, certamente. É verdade. Eu, assim, tô vendo até que tem gente que tá falando, o sommelier tem que corrigir. É verdade. Eu, assim, eu lembro comigo já aconteceu. Eu nunca trabalhei em nenhum restaurante que tivesse algo tão bacana, assim, nesse sentido de tão específico. Porque realmente, quando você se propõe aí em um champanhe bar com caviar, Você é, já tá já está sabendo como sabendo é que funciona, né? E quanto é que vai como custar mais ou menos também. mais ou Já sabe a menos, brincadeira vai exatamente. sair salgadinha. Vai ser salgadinho. E ter realmente um bar único e exclusivamente com espumantes, sendo champanhes por taça, não é nada fácil, né? Muito desafiador do ponto de vista logístico da coisa, né? Exatamente, exatamente.
Como lá é um restaurante muito bacana, né, famoso, sempre cheio, o hotel também sempre cheio, então essas garrafas abertas circulavam pelo hotel sem nenhum problema. Então a gente não tinha problema. Eu até separei, já que a gente ia falar de abrir espumante e tudo mais, eu separei o famoso stopper, que é a tampinha que a gente usa para fechar o espumante depois de aberto. Esse aqui é um modelo mais básico, mais simples, e tem esse outro aqui, que talvez seja um pouquinho mais complexo, né? Você encaixa a garrafa aqui e ele fecha assim. Isso aqui fica debaixo da garrafa, preso na garrafa, para preservar o gás carbônico depois que a garrafa está aberta, né? Para evitar que a gente perca muito gás. Falando nisso, eu posso abrir já minha espumante aqui? Ah, eu adoraria ver você abrindo e contando Vamos e mostrando, vamos né, abrir. como abre. Vamos Aí eu abrir já a abri a espumante. minha. Acabei de abrir, tirei a cápsula. Agora, cadê? Tá aqui a gaiolinha, tá aqui, ó. A temperatura é super importante, né, A Jenny? temperatura tá super, é super importante, ela tá bem gelada, então tá na geladeira desde o momento que eu recebi essa garrafa, então tá super tranquila de temperatura. Vamos ver se eu não vou passar vergonha aqui agora para ver esse espumante. Ai, imagina, acontece com todos nós, se acontecer, né, com todos Vamos nós, lá. Eu provas mortais. acabei de soltar a gaiola, agora eu vou virar aqui a rolha, tá? Aham. Para a garrafa, tô com a garrafa apoiada aqui, ela tá subindo, dá para ver aí. Sim, dá Eu para acabei ver. não tirando, não dá para ver aqui? Sim, dá para ver que a rolha está Então, sendo vai sair expandida, né? Tá agora sem saindo. barulhão, ó, sem barulho, ó. Olha só, Tá elegância, aqui. elegância é tudo, né? Olha só. Pois é assim que abre, né? Sem. Geralmente faço menos barulho até, mas tudo bem. E aí, para Sentado é aproveitar, mais difícil também, né? aproveitar que a gente vai falar de um espumante maravilhoso como esse, eu queria falar de duas coisas, né? Essa tacinha Taça. aqui e essa tacinha aqui. Então, eu vou primeiro colocar aqui na taça Flute, ou parecida com a Flute, que é a tulipa. Uhum. Eu posso servir direto até quase o vinho sair da taça, e aí eu tenho a dose certinha, que não é cheia até a boca, né? Então Uhum. aqui, ó, deixa eu mostrar. Estou com a taça inteira aqui, né? E tem mais ou menos 2 dedos no máximo faltando para encher a taça. Então essa aqui seria uma dose ideal que a gente pudesse, que a gente deva servir numa taça, porque o cliente vai dar 1 ou 2 goles e vai acabar com essa quantidade. Então, o primeiro gole está bem gelado, o segundo ainda está bem frio, mas se você servir demais até aqui em cima, né, até a borda da taça, que é o que a gente Uhum. costuma muito ver em evento, em casamento, em evento normal, assim, que tem um monte de gente, aquela taça cheia até a boca, que você vai dar um gole geladinho, o segundo mais ou menos, e o lixo o resto, e pega mais um. Verdade. Né? Então, é sempre bom servir um pouco menos, que você pode dar 1 ou 2 goles bem friozinho e depois servir mais uma vez. Saúde, inclusive. Boa, saúde. Teve uma pergunta aqui, Jenny, de uma pessoa, eu não sei se você conseguiu acompanhar, uma pessoa que perguntou se pode usar o Vacovan. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, fora as tampas para preservar, se você não for beber a garrafa Eu toda, lembro você aqui. indica fazer Vacovan? Essa Então, pergunta aí do eu Wine acredito que Taster. eu acredito que o Vacuvan, o que eu estou pensando que é o Vacuvan tradicional de vinho para vinho branco e vinho tinto, não vai funcionar muito bem, porque uma vez que você coloca aquela rolinha aqui, a pressão vai expulsar essa rolha de borracha, né? Ela fica bem presa, porque numa garrafa de vinho branco e vinho tinto não tem pressão, não tem gás carbônico, que teoricamente empurraria isso para fora. Então, numa garrafa de espumante, não funciona. Então, a bombinha, eu acho que não funciona. A não ser que tenha sido, e eu não conheço, que tenha sido desenvolvida uma bombinha, que tenha a rolha e uma bombinha específica para espumante. Para espumante, a gente usa isso aqui, que é chamado de stopper. Enfia aqui na garrafa, tá? E prende bem debaixo do vidro aqui, ó, do ressalto. Tá? Dá para ver aqui, né? Então, Tem uma além de deixar a presilha. garrafa fechada, está prendendo aqui de baixo como a rolha original, vamos dizer assim. Bem amarradinha aqui embaixo, preservando o gás carbônico aqui dentro. Daqui a pouquinho eu vou servir mais uma taça e quando eu abrir eu tenho que ter todo o cuidado como se fosse a primeira vez, porque a pressão está presa ali dentro. E se eu soltar de uma vez vai fazer um barulhão.
Uhum, é legal. Eu também desconheço. Se tiver, se alguém souber, compartilhe aí com a gente. Eu também desconheço. Se tem alguma coisa nova no mercado em relação a isso, eu também não conheço, não. E tá, então você não tem nenhuma história de bastidor. Eu já confesso que eu já tive, viu? De Não, histórias de peraí, clientes. história de bastidor eu tenho vários, mas não desse assim, Ah, tá. de, Então. de ter pedido espumante e não, sei lá, pediu champanhe esperando que fosse um espumante normal e tal. Não desse caso, mas já tenho outras horríveis que Ah, então aconteceram conta. comigo. Inclusive. Ah, se você puder contar, então, eu gosto de Não. saber de histórias de Teve uma. bastidor. Então, no restaurante, trabalhando lá, né, lotado, correria, doideira, vai para cá, vai para lá, né? A gente fala que a gente está nadando no restaurante. Nadando. Quando você está alucinado de trabalho, não consegue resolver tudo e entra numa sequência que você tenta resolver tudo o mais rápido possível. Numa dessas, eu peguei uma garrafa de espumante do bar, do balde que fica no bar. No balcão do bar tinha um balde enorme com vários espumantes. E eu ia abrir um espumante para servir uma taça e fazer isso relativamente mais rápido. Quando eu peguei a garrafa, e ela estava toda molhada, eu não sequei a garrafa. Peguei a garrafa rapidinho e coloquei na mesa. E quando eu fui fazer, abri a garrafa com ela aqui na mão e fui fazer assim, a garrafa escorregou da minha mão. Porque estava molhada, escorregou aqui. E caiu no chão. E foi uma beleza naquele momento. Então, você já pode imaginar. Então, Já acontece de posso tudo. imaginar. No momento que não pode acontecer, que você está correndo, tentando resolver tudo rapidinho, foi uma coisa, um desastre. Não, é verdade. Aí você cai na realidade, assim, puta, tem que fazer as coisas com mais calma. Peraí, pegar a garrafa, secar bonitinho e Secar tal. com paninho. Acontece, Não, acontece nas é, melhores famílias. não, comigo isso não me aconteceu, assim, de eu quebrar uma garrafa em serviço de espumante. Não, já quebrei garrafa, claro, mas de espumante especificamente não. Mas já me aconteceu, assim, do cliente pedir champanhe. Ah, eu quero uma taça de champanhe. E às vezes nos restaurantes, claro, o Emiliano talvez seja uma exceção de ter, né, esse wine bar, esse champanhe bar, mas a maioria dos restaurantes não tem tanta opção de espumante por taça. E Tem de um ou champanhe dois, né? também, muito, um ou dois, né? Você tem lá um rosé e um brut, ponto. Então, quando o cliente pede uma taça de champanhe, você serve, apresenta a garrafa e serve, e depois o cliente vê a conta e chama. Oh, vem aqui, peraí, eu pedi uma taça, não uma garrafa, que preço é esse? Né? Então, é legal. Aí depois a gente até tomou, nesse restaurante especificamente, a gente tomou como serviço de quando o cliente pedir champanhe, vamos levar então a carta de vinhos, E apresentar para o confirmar e cliente, mostrar direitinho o que confirmar, está te olha, o champanhe falando. nós, exatamente, tal, tal, tal. Então, eu tenho uma outra história de bastidor com carta de vinho, que é uma coisa que foi bem traumática assim também. Olha, parece que a nossa vida é uma tranquilidade, mas tem muitas coisas que ficam traumatizadas. Fica Nossa, traumatizada terrível. para o cliente e fica traumatizado para a gente também. É verdade. Então, teve uma noite lá que o primeiro cliente da noite entrou 7h30, não tinha ninguém no restaurante, entrou esse casal, sentou à mesa e pediu a carta de vinho. Falei, boa noite, olha lá, carta de vinho. O cara olhou a carta por 1 minuto e meio, olhou assim, a carta de vinho tinha 90% de vinho italiano e 10% do resto inteiro. Então, obviamente, ia pedir um vinho italiano. Abriu a carta de vinho, olhou rapidamente, a minha mulher, a Cecília, entrou. Oi, E Cecília, bem-vinda. aí abriu a carta de vinho, deu uma olhada rápido, fechou e me entregou e falou assim: eu quero o Amarone do Quintarelli. Não tem Nossa nada de espumante. O Senhora. papo de hoje é espumante, mas uma Não, história tudo de bem, mas a história de batidão. bateu a Um carta, Amarone do Quintaré. fechou o Amarone do Quintarelli. Você acha que o cara que faz com uma convicção dessa, você acha que eu vou lá? O senhor tem certeza que o senhor vai comprar Não, o Amarone? Você já viu o preço? Não tem como fazer isso. não Não tem como existe. fazer isso. Quando O ele cara fala o nome fechou, do falou com o produtor, segurança, falou o nome do vinho, falou o nome do produtor. Eu fiquei tão emocionado que eu fui lá, peguei felizaço. a garrafa, apresentei, preparei as melhores taças, decantei o vinho, servi, e foi uma maravilha, e tudo mais. Contei para o restaurante inteiro, desde o manobrista lá, o cara que cuida do carro, até a faxineira. Eu falei, abri um Amarone do Quintarelli hoje, pelo primeiro vinho da noite, hoje a noite promete, e não sei o quê. E o restaurante lotou, e blá, 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 e o cara pediu a conta. Foi a conta. Aí ele abre a conta e fica lá, vê. Olha, Ninguém olha, entenderam olha. nada. Você dá a carta de vinho. E pediu a carta de vinho de volta. Quando ele pediu a carta de vinho, acabou a festa, né? Aí gelou. Fiquei gelado assim. Meu Deus do céu. O que será? Foi lá, dá uma conferida. Aí eu fui lá.
Tá tudo certo? Ah, eu vi a carta de vinho, mas eu não vi um zero no preço do vinho. Então, era um vinho de, sei lá, 3 pau a garrafa, mais ou menos, já faz um tempinho, 3.000 reais a garrafa, e ele viu como Exatamente. 300 e pouco. Ele viu como Nossa, 300 e pouco. meu Deus. Né? Mas não tem o que, mas Eu não tenho não que fazer. tem, Eu vou né? fazer o quê? Não tem É, que fazer numa não tem o situação que dessa. fazer. Foi bem chato, bem esquisito, mas É, pagou, tudo bem. Sim, foi meio traumático lá, mas ok. claro, não, total. É Traumático não, chato, é total. chato. É chato. Então, Porque é numa... bem complicado isso de você confirmar com o cliente. É muito sutil, sabe? Porque é uma linha muito Tênue. tênue, assim. Você falar, pô, você tá falando, você tem dinheiro para pagar esse vinho? É meio chato, né? Meio complicado. É verdade. É, não, super, super assim. Eu também já fui, me senti assim algumas vezes, né? De ficar não fazendo julgamento, obviamente, mas até de dar insegurança mesmo do cliente depois no final se assustar e você ficar nessa situação, porque não tem o que a gente fazer, a gente não tem como falar para importador, olha, né, um cliente aqui Um vinho errou e desse, não um tal, vinho desse, não tem chance, não existe. não tem Olha, eu vou chance, abrir né? aqui, que eu vou servir numa outra taça, ó. Então, eu vou abrir bem Tá, devagarzinho e vou deixar fazer barulho, tá? tá, Não fez tanto. Tá pouco tempo aqui. Bom, eu vou servir uma outra dose aqui na minha taça de espumante, na minha taça taça de de vinho, vinho, tranquilo. Eu tá? também fiz esse exercício aqui. Tá aqui, ó. Uma taça de vinho normal e o de espumante está aqui. Os dois estão aqui, tá? Então, Tá. por que é o grande barato servir numa taça como essa? Por que a flute, que é essa taça compridinha, ou essa taça tipo tulipa, Aham. que é mais Tulipa. abertinha assim? É, eu tô com a flute, você tá com a tulipa. Então, a tulipa já ajuda bastante o vinho, né? A gente consegue colocar o nariz dentro da taça e sentir o aroma. A flute é uma taça bem retinha, assim, muito reta. Uhum. Então, eu tenho um Que é essa certo daqui, nariz. ó, gente, ó. A É, flute é essa é retinha essa aqui, ó. aí. Eu tenho um nariz um pouco grandinho, digamos assim, que foi propício para a profissão de sommelier, que não consegue entrar nessa taça aí, por exemplo, para sentir aroma. Eu acho que de ninguém, porque é um buraco muito pequenininho, assim. A É, muito diâmetro é bem pequeno. pequeno. A, 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 sempre esqueço o nome. A tulipa, Tulipa. ela é mais aberta. Ela é um pouquinho mais aberta aqui. Então já ajuda bastante ao vinho se mostrar, porque tem mais oxigênio, e a gente consegue respirar aqui, sem problema. Uhum. Agora, numa taça como essa aqui, de vinho branco, de vinho tinto, uma taça de vinho normal, tem muito mais oxigênio. Então, o vinho que eu vou sentir, os aromas que eu vou sentir nessa taça, são completamente diferentes daquelas que eu vou sentir aqui. Muito Uhum. diferente. Né? Então, por isso que eu acho que o espumante, e aí todos eles que você falou, lá o champanhe, o cavo espanhol, o espumante da Bairrada, que é de Portugal, os espumantes brasileiros todos, sem falar nas maravilhas da Itália, o Franciacorta, que você falou muito bem, a gente falou, faltou falar do Trento Doc, que é tipo o Ferrari, por exemplo, que é uma Sim, marca, maravilhoso. os Proseccos todos. Então, todo tipo de vinho espumante deveria ser bebido numa taça maior. Quanto mais importante o espumante, melhor ele vai se dar ali numa taça grande. Uhum. Ah, legal. Essa é uma Eu dica acho que boa também. eu acho Não porque necessariamente tem que ter uma taça flute. não, a degustação do vinho espumante vai muito além de você ver aquela espuminha que eu servi aqui e depois o perlage, né? Vai O muito além perlage. disso. Tem aroma, tem sabor, e aí a gente pode falar de como é que foi feito esse produto aqui. Ah, então, eu queria que de repente a gente conta. Eu acho, ó, vou compartilhar aqui de novo uma outra. Hoje eu estou muito compartilhadora, né? Mas eu vou compartilhar aqui uma opinião minha em relação a até a gente fazer alguma coisa talvez mais didática, assim. Eu acho que talvez as pessoas, eu pelo menos, né? Eu gosto de aprender sempre quando tem uma história por trás. Quando alguém me conta uma história, alguma coisa, eu fixo aquela informação assim e não esqueço nunca mais. Então, talvez você pudesse contar um pouco da história, assim, desse grande espumante tão famoso, tão desejado, tão cobiçado no mundo, que é o champanhe, né? Que, de repente, para as pessoas conseguir, de repente, traçar algum paralelo até com outros, né? Espumantes também. Bom, champanhe, e não só champanhe, mas outros grandes vinhos do mundo assim, apareceram por um problema, por um defeito. Né? O produtor estava fazendo uma outra coisa, deu um defeito, deu um probleminha e acabou resultando numa coisa muito melhor ainda. O caso desse é o champanhe, por exemplo. Então, o champanhe ele não existia, né, até o século XVII, mais ou menos, 1600 e pouquinho. Dom Perignon, que era um monge beneditino, ele era um produtor de vinho, branco e tinto. A gente estava lá
nos arredores da Borgonha. Ali, a Champagne está logo acima de Chablis, onde começa a Borgonha e vai lá para baixo. Então, naquela região, costumava-se fazer vinho branco e vinho tinto. As uvas, desde sempre lá, alguma coisa parecida com a uva Chardonnay, com a uva Pinot Noir, por exemplo. E Dom Perignon, diz a história toda, que ele era produtor de vinho branco. E era concorrente, o vinho dele já era concorrente naquela época do vinho que era feito logo ali embaixo na área de Chablis. Então, aquele vinho branco da Borgonha, na época, já era famoso e era um concorrente. Então, esse problema todo de fermentação e tudo mais naquela época não tinha um controle muito grande de temperatura, não tinha um controle muito grande se realmente as leveduras todas dentro da garrafa tinham terminado. Então, ele terminar, a fermentação parou, quer dizer que o vinho está pronto. Eles engarrafavam e guardavam os vinhos na adega Na subterrânea. adega. Com a chegada da primavera, verão, que começa a subir a temperatura mais alta favorece de novo a levedura comer o açúcar e transformar em álcool. E o resultado da fermentação não é só álcool, é gás carbônico também. Né? Para cada 17 gramas de açúcar por litro, tem 1 grau de álcool. Então, com o aumento dessa temperatura ambiente, provavelmente deve ter acontecido que dentro das garrafas lá do Dom Perignon começou a fermentar de novo, lentamente. E aí começa a criar o álcool e também o gás carbônico. Antigamente, as garrafas não eram como essa aqui, né? Super reforçada, um vidro um pouco mais grosso e desenhada especificamente para aguentar a pressão. Então, naquela época, com uma garrafa que tivesse muita pressão dentro, explodia. Então, aí é uma parte da lenda. Diz a lenda que Dom Perignon estava lá dentro da sua adega, vendo as suas garrafas e tal, e presenciou o explodir de uma garrafa dessa, a explosão de uma garrafa. E foi lá pegar esse líquido cheio de bolinha, né, e provou esse líquido. E teria dito, segundo a lenda, como está lá escrito, como eles falam lá no Museu do Dom Perignon, que eu já fui visitar lá na Moët Chandon, ele fala que ele teria bebido estrelas. Super poético, uma história linda essa lá da Champagne, muito bonita. Da Moët. Eu também acho, por isso que eu acho que vale a pena contar, né? Porque... Sim. Bom, e de lá para cá muita coisa mudou, né? Então, o processo acabou se tornando, por mais que seja 100% artesanal, é feito à mão mesmo, alguns processos foram um pouco acelerados, por exemplo, né? Como é o caso da remoagem. Então, sempre foi feito remoagem, aquele negócio de virar a garrafa para separar a levedura e tudo mais, sempre foi feita manual, e há muitos anos atrás já inventou-se uma máquina que gira uma quantidade muito maior de garrafa, e o remoagem, que demora em média 1 mês e pouquinho para ser feito, com a utilização dessa máquina, encurtou-se para uma semana, se não me engano, muito mais curto. Hoje em dia também, eu vi isso na Bairrada quando eu fui, eles estão usando um tipo de levedura, que é uma levedura encapsulada. A levedura está dentro de uma microcápsula que faz todo o trabalho, que faz a fermentação e acelera muito o processo de remoagem, porque se você pega a garrafa e vira, aquilo já desce tudo de uma vez. E fica muito mais fácil de ser retirado, de congelar, que faz parte do processo, congelar aquela parte do gargalo e tirar. Então, com essa levedura que vem dentro de uma cápsula microscópica assim, você não tem a poeirinha, vamos dizer, o sedimento, a sujeirinha, a borra, fica totalmente misturada com o vinho, fica presa dentro dessa cápsula. Então, a parte de remagem acelera. Ela fica como se fosse... Ela não fica flutuando, ela fica como se fosse decantada. Exatamente. Então, com a garrafa deitada, ela está na barriga da garrafa. Quando você vira assim, em direção à rolha, ela desce toda para a rolha. Então, fica muito mais rápido de se fazer o remoagem e o resultado é igual de aroma e de sabor. Alguém falou sobre o livro da Veuve Clicquot, é maravilhoso o livro da Veuve Clicquot. Conta muita história bacana sobre a remoagem, sobre o remoagem, inclusive, foi a Veuve Clicquot, a Madame que criou, né? Que desenvolveu, que criou. Conta também a história do porquê que tem o rótulo laranja lá e tal. E o que mais que eu ia falar? Ia falar que essa região da Champagne, quando a gente está falando do vinho espumante e talvez o mais famoso deles, a região da Champagne é uma das poucas regiões assim que tem como grande protagonistas as mulheres. Então tem vários nomes femininos, né? A Veuve Clicquot é uma delas, a Boulanger, a Lili Boulanger, a Madame Boulanger, é outra delas muito famosa. A Krug também teve uma
uma história muito importante com a mulher do senhor Krug, lá que agora não me lembro o nome, mas que acabou tocando o negócio e por aí vai. Não, isso é bem interessante, né, da participação das mulheres também, é verdade, eu tinha até me esquecido desse fato. E a Pommery também, alguém falou Boa, aí, boa ó, lembrança. Pommery, Pommery. é verdade, bem Ah, o lembrado. Ale Tucci aí, grande amigo, e outro dia, É outro aqui, meu amigo verdade, também, o Sérgio, grande Sérgio. Ricardo tá aí, ó, também. olha Ricardo só, Zampieri, tem bastante os amigos gente. estão. Ah, o E então, Sartori aqui, prestigi... o Eduardo lá o Sartori da de ABS. Campinas, Pessoal bom. de Agora tem que ficar mais Campinas. comportado aqui, tem que. Ela não pode falar besteira, né? Já viu como é que é. Tem que estudar, vamos falar coisa Não, séria. vamos estudar. Gianni, mas me conta assim, eu acho que do processo em relação ao processo, quando a gente pensa em espumante, seja de qualquer região que for, né, em relação aos processos para se produzir. Então, a gente tem lá o método Charmat, né, e temos o método tradicional, O né? método Chamat, você sabe que foi um francês que acabou desenvolvendo isso, mas foi criado na Itália esse método, né? Chamado Eu método li sobre isso. Martinotti. 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 Que é o método do Ast lá, que faria direto, e aí acabou fazendo uma interrupção para poder fazer esse sistema um pouco diferente. Então, existem esses dois métodos. O primeiro deles é o clássico, ou tradicional, também chamado de champenoise, que é feito lá na região da Champagne. E depois pegou-se esse processo todo artesanal, que a gente falou um pouquinho aqui de como é que é feito, e Algumas meio fases, que né, do processo. pegou esse processo todo e meio que industrializou para se fazer uma quantidade maior de vinho em menos tempo, fazendo um produto mais leve, mais fresco, para ser bebido relativamente mais rápido até. Quando a gente fala, quando a gente pronuncia essa palavra champanhe, a gente está falando duas coisas, né? Primeiro, o nome da região, segundo, o nome do vinho. É uma denominação de origem controlada, appellation d'origine contrôlée. Então, não existe um champanhe brasileiro ou um champanhe italiano, não existe. Champanhe é da França, ponto. Exato, champanhe é champanhe, de champanhe, né? Champanhe, Gianni, não vem de outro lugar. tem pergunta aqui, ó. Gianni, o que acha da moda Surly? Sua opinião? Na verdade, é o Renato lá da ABS do Ceará que está perguntando. Eu acho que é bacana explicar o que é Eu acho Surly, que, né? Tem gente que não sabe. na verdade, não é Surli, né? É o método que não tira, que não faz o remoagem. Né? É o método que você faz a segunda fermentação dentro da garrafa. Uma vez que termina essa segunda fermentação, sobra-se a levedura, que teoricamente passaria pela remoagem, que é o ato de girar para separar e meio que fazer uma centrífuga manual para separar essa sujeirinha do líquido. E aí você vai congelar o gargalo da garrafa e vai fazer o próximo passo, que é o degorgement. Você vai abrir e a pressão que tem ali dentro vai explodir, vai expulsar aquele bloco de gelo e o champanhe está limpo, transparente. Nesse caso, desse Surly, que tem alguns produtos brasileiros, inclusive, que são feitos dessa forma, acaba-se não se fazendo o remoagem e, consequentemente, o degorgement. Então, a gente compra a garrafa com a levedura ali dentro. Eu gosto. Já provei pelo menos 3 e acho que são produtos assim sensacionais. São bem interessantes. O Legal. Nature, aproveitando que tem uma pergunta aqui sobre Nature, o Tem alguém Nature perguntando. seria o Nature é você não colocar nada de licor de expedição durante o processo, né? Antes de você fechar a garrafa. Então, o Nature entraria como sem dosagem nenhuma ou com a mínima dosagem possível, o mais seco possível, para preservar os aromas e sabores tradicionais, mas os aromas e os sabores característicos dessa produção de vinho. Então, tem uma Teve alguém. classificação, né? Esse aqui, por exemplo, é um Brut. Está escrito Brut aqui pequenininho. Onde é que é mesmo? Bem no... Aqui, é bem pequenininho mesmo. Bem Aqui, pequenininho, em cima do Blanc de Blanc. Brut, aqui, bem embaixo aqui do Augury. Então, é a classificação da quantidade de açúcar que ele recebe. Brut. O nosso tem o mínimo possível, que são 8 gramas. Olha o Zé Eduardo aí. O Zé Eduardo também, gente. Gente, obrigada pela participação de todo mundo, viu? E, bom, e falando um pouco de espumante brasileiro, né? Eu estava lendo até para a gente fazer essa live aqui, eu estava lendo uma notícia de que até o ano de 2018, eu achei super interessante isso, até o ano de 2018, os espumantes brasileiros, de forma geral, já estavam sendo exportados para 29 países. Que beleza.
Legal, né? E acho que isso prova um pouco do que os produtores e muitas pessoas, formadores de opinião, como você, sommelier como você e tantos outros, de reforçar realmente a qualidade dos vinhos espumantes do Brasil, né? Eu acho que o espumante, chama de espumante brasileiro, já dá. Chamar o vinho feito aqui, de vinho brasileiro, e chamar o espumante feito aqui de espumante brasileiro, já dá um upgrade, assim, eu acho. Segundo, falando de espumante, já que o assunto é esse hoje, e eu já falei isso da última vez até, eu acho que na nossa live mesmo, o espumante brasileiro é o nosso produto chave, assim, né? O produto mais importante Uhum. feito hoje, que tem melhor penetração no cliente, maior disseminação assim no mercado. Então, o espumante é o produto que tem maior sucesso. Então, a qualidade do produto nacional, do espumante nacional, espumante brasileiro, é realmente maravilhoso. Eu brinco, sempre falo para os alunos, e quando a gente faz uma, sei lá, uma degustação de Chile, de Argentina, todo mundo pergunta do Brasil. Mas e o vinho brasileiro? Eu vou direto no espumante. Né? O espumante brasileiro é fechar os olhos, chegar na prateleira e pegar o primeiro lá, porque você vai se dar muito bem. Seja qual for o produtor, é óbvio que o produtor do Sul faz de uma maneira, o de Santa Catarina faz outro, lá do Nordeste faz um pouquinho diferente. Vão ser diferentes, mas o espumante tem uma qualidade excepcional. São todos maravilhosos. Teve alguém aqui que perguntou, Calma Gianni, aí, sobre tio. rolha sintética. O Ale Tucci perguntou de rolha sintética para espumante. Eu já vi alguma coisa de rolha sintética, mas produto está associado com um produto um pouco mais barato, um pouco mais simples. Para um espumante champenoise, por exemplo, geralmente vai a rolha bem grande mesmo, a rolha de cortiça, cadê? Aqui, a rolha de cortiça mesmo, grande, que ela é feita metade, mais da metade, 2/3 dela é feita de rolha aglomerada, né? Dá para ver o Uhum. cortinho dela todo Dá para ver a aglomerado. diferença, E né? o que fica em contato aqui com o vinho são 2 fatias de rolha maciça. Né? Aquela que vai ficar em contato com o vinho é de rolha maciça. Então, para espumante, ainda não vi nenhuma outra alternativa. Eu também eu desconheço, Já na vi verdade. chapinha, tampinha, a mesma tampinha lá que eu não me lembro, tem um nome, agora eu não me lembro o nome. A Esqueci o nome, de cerveja. chapinha que vai com, como é que chama? A chapinha que fecha a garrafa para ir para o subterrâneo fazer Como a a tampinha fermentação. é a tampinha de É tipo cerveja, uma vai. tampinha de cerveja, um Cerveja. crown, uma coroazinha, É, né, que tem um plástico dentro que vai acomodar todo o espumante e tudo mais. Um produto é. que vem fechado assim é a lírica. A lírica vem fechada com essa tampinha, inclusive. Ah, sim, é verdade. Eu vejo também, eu não sei se você tem degustado alguma coisa de cidra ultimamente. Eu tenho degustado alguns cidras e porrê também bem legais. E Né? todos vêm com essa tampinha coroa. É, interessante isso Não, também. Cidra eu. Ah, o Bidule, isso aí. Bidule. Obrigado, meu professor Homero Sodré, lá do Rio, da Bessa do Rio de Janeiro. O Bidule, isso aí, que é a fechadinha para fechar a garrafa. É a coroa, né? Na verdade. Corona não, deixa a corona de lado. Coroa. É. Eu não provei É, nenhuma cidra recentemente. tem algumas legais já, assim. Eu Até em imagino. Santa Catarina também tem, bom, principalmente na região próxima de onde estamos, São Joaquim, que produz bastante maçã, né? Tem alguma coisa legal lá também que eu já degustei. Bacana. Bom, Vocês estão fazendo alguma e coisa? Vão fazer alguma coisa de cidra? não, de cidra não, não, não. A gente só com uva mesmo. Mas, claro, a região, né, ali toda a serra é bacana quando a gente tem outros produtores fazendo coisas legais também. Bom, e aí falando do nosso espumante, você ainda já tinha degustado na feira, mas foi super rápido, aquela coisa vapt-vupt. Gente, a gente falou aqui de cidra, só assunto aleatório, tá? Não estamos degustando cidra, não temos cidra no nosso portfólio. Você degustou nosso espumante lá atrás, em outubro do ano passado, mas super rapidíssimo lá na feira, aqui em São Paulo, e agora com calma, Não tive a tranquilo, chance, não tive a chance de sentir o que eu estou sentindo agora. Não bebi nas lá. taças A gente bebe, certas. não, a gente bebe lá super rápido e tal. Dá para ver que a qualidade é bacana, mas quando você bebe 2, 3 vezes assim, o mesmo gole, vai sentindo o sabor e tudo mais, você vai vendo as camadas de aroma, de sabor e tal. Eu acho que rolou uma confusão com essa cidra aí. Cidra foi um assunto que a gente tocou aqui. Cidra é um espumante feito de maçã, uma bebida feita de maçã. Tem nada a ver com champanhe,
tem nada a ver com espumante. Não é de quinta qualidade também não. Tá? A gente está falando de uma outra coisa aqui. Tocamos no assunto porque a gente falou da tampa, então a tampa da garrafa da cidra, a gente falou da tampa da garrafa da cidra. Tá? Existem cidras de excelente qualidade, assim como existem cidras de porcaria de qualidade, assim como champanhe, como espumante, como vinho branco, vinho tinto e rosé. Como qualquer vinho, né? Isso aí. Então, agora tendo a possibilidade de provar o espumante em duas taças diferentes, é claro que eu prefiro beber nessa aqui. Eu também. Aqui tem um arominho. Estou fazendo esse exercício agora. Aqui tem um aroma assim, pequenininho, de espumante, gostoso e tudo mais. Agora, quando eu venho para essa taça, a taça está invadida de perfume. Tem o aroma de pão, tem um aroma de croissant, tem um aroma de coisa quente, sabe? De pão quente, que é uma delícia. Um aroma de fermento, é óbvio. Me lembra uma coisa assim também de fruta seca, sabe? Cristalizado. Assim, para mim, cristalizado. Exatamente. Para mim, passas brancas, sabe o que me lembrou aqui? Bastante me lembrou. Um pouco de nozes também. Eu acho que tem um nariz maravilhoso, que a gente só consegue dar o devido valor para esse tipo de vinho, para o vinho espumante, quando você bebe numa taça grande. Porque ele vai respirar, vai abrir, vai mostrar um monte de camada gostosa. Aqui tem esse aroma de pão, esse aroma de coisa com meio amanteigado, sabe? E esse tipo de aroma vai aparecer dependendo do tempo que a levedura fica em contato, da autólise, o tempo de contato da levedura com o espumante. E quanto mais longo, mais saboroso, mais intenso, mais cremoso vai ficar o espumante, vai concentrar cada vez mais o perlage, ficar menor em maior quantidade, o que é uma delícia também. Perlage mais fininho, né? Mais delicado. Quando a gente fala de perlage, tem muito cliente que em restaurante, né, quando eu trabalhava lá, você servia um espumante, ele fazia aquele pouquinho de perlage e sumia. Né? Quando sumia, o cliente falava, esse espumante está estragado, está velho, está com defeito. Eu estou bebendo numa taça que não dá para ver nenhum perlage. Agora, quando eu você também. põe a boca, perlage não é uma Muito coisa pouco. visual. Quando você vai beber, o gás carbônico está lá. O gás carbônico fica na parte gustativa. E quando você deixa o vinho circular mesmo pelo paladar, você sente o volume, a cremosidade e as borbulhas, e o gás perlage. E além do gás carbônico, a acidez excepcional que tem esse vinho. Então, esse tipo de vinho, o espumante, é um vinho que preserva um frescor bastante elevado, tem uma acidez bastante viva, é ótimo para degustar e para dar uma certa salivada depois. E a boca desse vinho é maravilhosa, um vinho bastante untuoso, bem gordão a boca, assim. Eu gostei bastante. Ai, que bom ouvir isso. E diferente de beber aqui também, porque também rola um esquema do tamanho do diâmetro da taça. Então, o diâmetro menor do vinho, o vinho vai chegar num determinado lugar da sua boca. O diâmetro maior vai chegar como uma onda na sua boca e você vai conseguir sentir mais aroma, mais sabor, mais complexidade do vinho. Por isso da importância da taça. Acho que foi muito legal esse exercício que você propôs, para as pessoas até entenderem, né, como o vinho realmente navega e chega no nosso paladar. Por isso que tem as taças apropriadas, e aí, como você está com uma taça Borgonha, né? Aí, então, a gente pensa, né? Na Borgonha, as principais uvas são Chardonnay e Pinot Noir. E aqui a gente está tomando um vinho que é elaborado 100% com a Chardonnay. Né? Boa. Isso aqui está até escrito no rótulo, né? Blanc de Blanc. Tá? Não tá? Tá, pequenininho também. Eu tô ficando meio cegueta, não consigo ler essas letrinhas pequenininhas. Tá bem pequenininho aqui. Blanc de Blanc. Brut Blanc de Blanc. Blanc de Blanc quer dizer branco de uva branca. Né? Então, por quê? Porque o espumante pode ser feito de uva tinta, pode ser feito de Pinot Noir, de Pinot Meunier, mas são essas três mais famosas, mas tem pelo menos mais 4 lá na região da Champagne. Na região do Champagne. Na região de Champagne são 7 ou 8 uvas, se não me engano, e que nem todo mundo utiliza. Tem poucos produtores que têm todas elas plantadas, eu não vou me lembrar. É verdade. Das 4. Eu também não lembro todas. Tem um produtor aí que faz com todas elas. Tem um produtor que faz com todas elas. E é um espumante delicioso. 12,5 de álcool, seco, saboroso, esse gosto que não acaba nunca a boca. E eu vou te falar, eu agora fazendo o exercício, tanto com as taças, eu não estou aqui com uma taça Borgonha, eu estou com uma taça Bordeaux, mas ela é bem bojuda, tem um diâmetro bem grande. É outra coisa em relação ao perfume. Eu sinto um floral gostoso, sabe, de flores brancas, agora na taça maior, e na taça flute o aroma
o aroma fica um pouquinho mais contido. Pequenininho, É uma delícia, acho uma delícia esse espumante. Eu sou fã de espumante, eu sou fãzaço de champanhe, adoro, faço coleção desse negocinho aqui, desde que eu me entendo por gente, ó. Nossa, De jura? espumante, Então isso tem aqui. muitas. Faço coleção, tem um Legal. monte, tem um pote ali cheião, e só de espumante de que eu realmente tenha bebido. Olha o professor aí falando, ó, Arbane, Pinot Meuselier, Pinot Blanc e Pinot Gris. Arbane, é Arbane, eu verdade, é lembrava da Arbane. verdade. Arbane, Arbane. nossa, são poucos produtores que têm essa São uva, né? pouquíssimos, né? E o professor Sodré, o Homero está dizendo que também pode ser um Blanc de Noir, que é exatamente o oposto. Então, Blanc de Blanc é 100% feito com a uva branca e Blanc de Noir é feito 100% com a uva tinta. Provavelmente muito mais Pinot Noir do que Pinot Meunier. É verdade. E o Rafael, grande abraço para você. Ainda não temos nenhum Rafael rosé é no o nosso proprietário lá portfólio. do Bardega, maravilhoso bar. Do Bardé. Bacana. Eu já falei com ele por mensagens de WhatsApp. Prazer em falar com ele tem o por aqui Rogério também. Ravan aí também. Fala, Ravan. Rogério também, faz tempo, nossa, que eu não vejo. Muita gente, né? Que legal. E, Jenny, dica, acho que de taça, então, para as pessoas terem em casa, não necessariamente faz muito sentido ter taça flute, né? Você sabe que eu vou querer... Eu saí há muito tempo atrás de uma revista inglesa chamada Decanter, que já está na hora de você quebrar a sua taça, quebrar a sua flute. Eles falaram isso. E eu quero fazer um vídeo de pegar uma flute e estourar, assim, quebrar. Caramba! A flute com a mão. Eu acho que tem que abrir mão da flute e beber assim. Se você já tem em casa uma taça de vinho branco ou uma boa taça de vinho tinto, usa essa taça para tudo. Para branco, para tinto, para rosé, para espumante, para champanhe, para vinho de sobremesa, para vinho do Porto. Ponto. É super coringa, né? Eu acho que assim, a casa de ferreiro, pelo menos aqui, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho uma taçona grandona e é uma para tudo. Eu também tenho. Bem boa, bem grande, vai com tudo ali. Eu acho que eu tenho uma igual a sua, então, porque eu tenho essa que eu guardo. Eu ganhei de um cliente, sei lá, há muitos anos atrás, e eu estou conseguindo guardar, por milagre, né, essa taça aqui comigo, que é aquela feita assoprada da Riedel. E o Ale Tucci fez uma pergunta: os espumantes devem ser bebidos jovens? Existem espumantes de guarda? Sim e não. Então, depende. Vinhos espumantes devem ser bebidos jovens? Sim. Aqueles que não têm safra, aqueles que são feitos pelo método Charmat, deveriam ser bebidos o quanto antes. Aqueles que são feitos milésime, que tem o ano da safra, o ano em que foi produzido, tem uma estrutura um pouco maior e podem suportar um pequeno envelhecimento. Quando a gente fala de espumante, eu fico no espumante. Agora eu posso estender a pergunta e falar champanhe, por exemplo. O champanhe também tem as porcarias, digamos assim, que não são os milésimos, os não vintage, que deveriam ser bebidos relativamente rápido. Isso quer dizer o quê? Como a gente não tem uma data de nascimento do vinho, de uma Moët Chandon, de uma Veuve Clicquot, de uma Boulanger, não tem o ano em que foi produzido, você não sabe... Jenny, deixa eu fazer um parênteses. Sabe o que eu acho que é legal? Tem gente nova que não tem tanta experiência com vinho aqui. Eu sei que tem uma super audiência que é super entendedora, mas tem como só explicar o que é um não vintage? Falando de espumante, Vamos lá. Não vintage. Só para as pessoas entenderem um pouco. Tá bom. Então a gente tem, por exemplo, esse espumante aqui, que até onde eu enxergo não tem safra, certo? Ele poderia ter, no nosso caso, ele poderia ter, porque ele só é líquido 2017, mas não tá safrado ainda. Então, ok, vamos ao clássico lá, que é o champanhe. O champanhe, por exemplo, esse champanhe que você vai comprar em qualquer esquina, Moët Chandon, Veuve Clicquot, entre outras marcas, essas duas são as mais famosas do mundo, eles não têm safra, não tem uma safra. Então, quando a gente fala não vintage, é sem safra, porque é uma região difícil, tem um clima muito difícil, que pode acontecer de não ter uma colheita suficiente para fazer vinho naquele ano. Então, eles têm, por lei da apelação d'origine contrôlée, eles podem usar vinhos que eles têm de até 3 anos. Então, para fazer um champanhe Moët Chandon em 2020, ele pode usar o vinho de 19... Isso, deu uma travada. Voltou. Eles podem usar o vinho de 19, 18 e 17. 3 anos até. Ou 20, 19, 18. Então, eles têm essa reserva de vinho que eles podem misturar e fazer vinho todo ano, já que não tem uma safra. Quando está escrito no rótulo o ano 2015, 2016, 2017, é obrigatório que aquele vinho
seja feito exclusivamente com a uva colhida naquele ano, a famosa safra, a safra de 2015. A uva foi colhida em 2015 e todo o processo foi feito a partir daí. Tem essa grande diferença. Tá? Então, como é um vinho de mistura, sem safra, pode ser a qualidade assim, e você equilibra um pouco fazendo a assemblagem. Num vinho que tem a safra, a uva vem de uma qualidade só, da mesma safra, da mesma colheita. E aí tem uma outra categoria, outro tipo de vinho. Uhum. E até falando de preço, né? São preços Bem diferente. diferentes também, né? Então, exatamente. Você veja só, a gente fala de Moët Chandon, todo mundo lembra daquele rótulo da Moët Chandon e esquece que é a mesma casa, Moët Chandon, que faz o Dom Perignon. Não existe um Dom Perignon sem safra. Só sai Dom Perignon no mercado quando a safra é de excelente qualidade. E demora 7 anos para ficar pronto. Então, se você quiser comprar um Dom Perignon 2019, não vai ter. Não vai achar. Exato, não está nem no mercado ainda, né? Então, não existe. Está lá não no existe, subterrâneo, está lá no subterrâneo, sem rótulo, provavelmente, começando a fazer o processo. É verdade. Isso também é legal, até explicar, porque os espumantes que passam pelo método tradicional, que é o caso dos nossos espumantes, tem exatamente esse período, né? No nosso caso, são 18 meses que o espumante fica ali paradinho no processo de autólise, e claro, isso também, o espumante que é elaborado dessa forma tem outro preço também, né? Deixar a garrafa parada na adega custa caro. Quanto mais tempo exato. ela fica paradinha lá, vai ficando caro. É como qualquer investimento. Né? Como Se qualquer você investimento. deixa um dinheiro seu parado ali durante X tempo, tem o preço, né? O valor do dinheiro vai, né? Tem o valor. Bom, quais vantagens de um espumante batonage? Gostaria de entender um pouco melhor esse conceito. Batonage é um método. Espumante. Batonage é um método utilizado quando você está envelhecendo vinho dentro de uma barrica ou dentro de um tanque de aço inox, por exemplo. Você deixa o vinho lá com a levedura, com as leveduras, e você faz a batonage. A palavra em francês, batonage, quer dizer, é um bastão, que é um pedaço de madeira ou de aço inoxidável, que você vai enfiar naquele buraquinho da barrica e vai chacoalhar um pouquinho. Um bastão, ou um batom, seria, né? Um bastão que você coloca naquele buraco e balança essa poeirinha que é a levedura. E isso vai fazer com que essa levedura suba toda no vinho e demora mais uma semana para se assentar. E você coloca lá dentro e mistura tudo de novo. Isso é batonagem. Existe champanhe na França, que é feito, o vinho base, quer dizer, o vinho antes de ser fermentado, ele é envelhecido, o vinho, a mistura do Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, é envelhecido em barrica. E aí pode acontecer de se fazer essa batonagem na barrica. Ok? Não tem nada a ver com o processo da garrafa. E acho que isso é de produtor para produtor, né? Não é especificamente algo que esteja obrigatoriamente na apelação em si, né? De jeito nenhum. É algo o Jacques bem... Celos, é um produtor de champanhe chamado Jacques Celos, faz isso com algumas cuvées dele, que são todas numeradas, maravilhosas. Não vou me lembrar uma por uma, mas são champanhes assim, de chorar, maravilhosos. É verdade. Eu tive a oportunidade de degustar algumas e inesquecíveis, na verdade. Fleury também maravilhosa. Eu também tive a oportunidade. E aí falando um pouco da história, que eu acho que é bacana, a gente falou um pouco da última vez de harmonizar, mas não... Você tinha tocado num assunto que eu achei super bacana de harmonizar espumante com pratos mais robustos, né? Sim. Tipo... e agora, mudando a temperatura total, né? Acho que não só, talvez, aqui em São Paulo, mas é época, né, de esfriar, amenizar um pouco a temperatura, né, no Brasil todo, né, no Nordeste também, claro, cada um na sua devida proporção. Mas e aí, harmonizar espumante? Espumante é bom em qualquer época do ano, né? Acho que isso ficou claro. Começa a ficar bom a partir das 11 horas da manhã. Então, é o horário clássico para abrir e já começar a se pensar no que vai beber no almoço e tal. Você sabe que até lá na nossa pousada, no café da manhã, a gente oferece espumante no café da manhã. No café da manhã, no Hotel Emiliano, foi o único hotel que eu trabalhei, no Hotel Emiliano também, café da manhã com espumante. É servido espumante. Lá fora também. Lá fora também, é verdade. Tem lá espumante, não tem nenhum problema, não.
Não tem nenhum problema você começar o dia com uma tacinha de espumante, né? Vamos lembrar que E o vinho, além de ser, apesar de ser uma bebida alcoólica, ele é visto lá fora como um complemento alimentar. Ele tem caloria, né? Então te nutre. é verdade. Claro, não fazendo, né, nenhuma apologia, mas tudo na sua devida proporção, né? Exatamente, isso aí. Bom, e aí tá. E aí a gente falou de pratos para harmonizar e pratos mais robustos, e agora chegando temperaturas mais amenas. E aí, como harmonizar? Que dicas assim de harmonização? Que prato que você acha que é bacana nesse inverno? O espumante, o champanhe, ele é uma bebida que tem duas coisas legais assim para fazer a harmonização. Uma delas é gás carbônico, obviamente, e outra é a acidez. Então vai muito bem para pratos que têm uma untuosidade um pouco maior. Entenda-se, untuosidade pode ser uma gordura de alguma proteína, por exemplo, que tenha mais gordura, ou ainda uma untuosidade que tenha sido acrescentada. Muita manteiga, muito azeite, muito Molho. queijo, por exemplo, dá untuosidade. Então isso vai fazer com que esse vinho vá combinar muito bem, vai combinar e vai harmonizar bem com esse tipo de prato, porque acaba chocando, cortando um pouco essa untuosidade toda que esses pratos têm. Eu me lembro, não sei se a gente falou sobre feijoada. Você comentou por cima, é isso que eu queria Então, tocar. Você comentou assim, super por cima e ficamos de falar mais hoje. Então, a feijoada é um prato como esse, né? Tem untuosidade, tem vários tipos de carne ali dentro, e não vou dizer que são carnes magras, né? São carnes que têm bastante gordura, muito sabor, muita untuosidade, que seria... Defumado, né? Exato. Diz a teoria da harmonização que funcionaria muito bem. Existe uma ficha de degustação, uma ficha para harmonização, chamada método Mercadini. Obviamente é um italiano que desenvolveu isso. Não é só ler tudo que vem, tudo que é bom... Tudo que vem da Itália, né? Tudo que é bom vem da Itália. Vamos deixar isso claro, tá? Então, nessa ficha do método Mercadini, você primeiro, ou você pode escolher, desenhar o vinho e depois encontrar o prato que vai combinar, ou ao contrário, você tem um prato, você vai desenhar o prato e depois você vai encontrar um vinho. Desenhar quer dizer o quê? É uma ficha que tem como é que fala? Tem um gráfico que é circular para você marcar os pontos e tem um eixinho central, onde você vai marcar a pontuação que cada componente do vinho e do alimento tem. Então, um componente do alimento que tenha muita untuosidade, gordura, o contraponto dele vai ser acidez, ou vai ser tanino, ou vai ser gás carbônico, dependendo do vinho que você quer harmonizar. Então, o resultado disso, você vai fazer o desenho, uma figura geométrica do prato, e em cima dessa vai fazer uma outra figura geométrica do vinho. Então, quanto mais sobrepostas forem essas duas figuras, assim, um casamento maravilhoso. Se você tem uma figura assim do alimento e uma figura assim do vinho, é melhor nem arriscar, porque não vai funcionar. Como qualquer coisa, Olha, né? Se é uma coisa aí. muito... teve alguém que perguntou aqui de sopa. Eu achei muito legal. Agora no frio consumimos muita sopa. Sim, peraí, só um pouquinho. Falou sobre, não falei só sobre acidez, sobre tanino, mas aqui a gente está falando de espumante. Espumante a gente não fala de tanino. Mas o tanino sim vai bem com a feijoada. Teve o Marco, né, que falou isso agora. Marco. Marco. E teve alguém, agora eu não lembro o nome aqui, que falou sobre sopa. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome, se eu consigo ver o nome da pessoa. Interessante isso de sopa, porque realmente agora é uma época que as pessoas vão consumir muita sopa. A Daniela Michelin. Então, sopa, ele tem uma diferenciação entre sopa e creme. E cremes. Sopa geralmente é uma coisa mais líquida, muito mais mole, que tem mais sabores e mais coisas, mais pedacinhos de alimento. Mais pedaçuda. Mais pedacinhos de alimento nesse caldo mais líquido. Não tem tanta untuosidade. Quando a gente fala de uma sopa, ou de uma sopa não, ou de um creme, que é mais gordinho, tem mais cremosidade. Então, sim, eu acho que aqui faria um casamento mais interessante com um creme. Né? Porque, de novo, repetindo, acidez e gás carbônico vai muito bem com isso. Para uma sopa, eu iria para um vinho branco, dependendo do que é a sopa, né? Sempre assim como a massa, vai depender do que é o molho e tudo mais, vai fazer uma harmonização legal com o vinho branco.
Sopa não dá para generalizar, né? Ah, é uma sopa, vai vinho branco. Ah, ok, mas é uma sopa de, sei lá, com camarão. Sei lá, Vai vinho tinto, por não exemplo. Né? vai. Mas, em regra geral, para um creme, aí eu colocaria um espumante, sim, porque tem a untuosidade do creme e tem aí o gás carbônico e a... Olha que legal, tá formando uma cruz aqui, o perlage, bem legal. O espumante? É, tá bonito. Tem o creme ou da manteiga, ou do creme de Do leite, creme de dependente leite, do ou muita que. manteiga que coloca, né? Muita manteiga. Eu fiz uma harmonização, vou falar uma harmonização que eu fiz aqui e que ficou incrível com esse espumante, que foi com uma sopa ou barra creme de cebola, mas a clássica francesa. E ficou muito, muito, muito saborosa, porque a sopa de cebola ela é forte, né? Como é que chama? Esqueci o nome agora. Sopa de cebola francesa esqueci o nome, não sei. Faz tempo que eu estou fora de história. Tem um nome clássico lá, eu não me lembro Tem agora. uma receita clássica até do restaurante Marcel. Eu vi, agora nesses tempos, né, de live, eu vi a receita lá do Rafael, ele deu a receita, eu copiei, né, adaptando, e ficou deliciosa. Então, sopa de cebola, a receita francesa, vai muito bem, com queijo e tudo mais, harmonizou muitíssimo bem. Eu também gosto muito de espumante com queijo, adoro. Tenho feito também bastante harmonização assim, tenho me dado bem. Queijo é gostoso porque, de novo, a gente está falando de untuosidade, de leite, de creme, de gordura. Então vai bem. Não vou dizer que vai bem com todos, mas vai muito bem. Tudo vai depender da estrutura do espumante, né? Aqui não vou dizer que seja um espumante mega encorpado, ele é Chardonnay 100%, tem médio corpo, mas quando você dá um gole nesse vinho e você engole, o gosto, a intensidade, a persistência do gosto fica um tempão, assim. É bem gostoso de boca esse vinho. E uma coisa que às vezes... Olha só, não parece, mas quem puder alguma vez na vida fazer essa comparação aqui, vai ver que aqui o aroma não se desenvolve muito. É verdade. Fica assim, é um arominha. Está começando aqui o que eu já estava aqui lá na primeira taça. É verdade. E só para terminar, tem uma coisa que também costuma me incomodar em alguns espumantes, alguns vinhos brancos, é amargor residual. E algo que também, no nosso espumante, assim, ele é tão delicado, tão gostoso, que zero amargor, né? Amargor zero. Amargor zero e o teor alcoólico você quase não percebe. Tem 12,5%, super equilibrado. 12,5% super integrado, equilibrado. É bacana no espumante, porque o produtor que fala quanto álcool vai ter o espumante. Porque é verdade. Ele tem um açúcar que vem da uva, que já vai dar um teor alcoólico potencial para fazer o vinho. Né? Primeiro, pega a uva, transforma a uva em vinho. Tem um teor alcoólico, né? Que é um pouco menor. Depois você vai adicionar levedura e açúcar para fazer a segunda fermentação, certo? E aí é nessa composição de você colocar a quantidade de açúcar que você vai projetar qual o potencial que esse açúcar vai chegar lá dentro. Além de ter o gás carbônico, vai subir 1 grau e meio de álcool. É assim que faz o espumante. É assim que faz espumante. Você não vai encontrar nunca um espumante que tem 14% de álcool. Ou 13 é difícil. Gianni, nosso tempo, a gente tem 30 segundos. Eu quero te agradecer. Passa assim, muito rápido, o Instagram, não sei o que acontece aqui. Quero muito te agradecer mais uma vez pela delícia de papo, delícia de aula. Gostei também. O espumante. Eu também, obrigada. Eu adoro falar sobre espumante. Adoro. E, bom, se quiser agradecer ao pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Agradeço a audiência, vamos dizer assim, né? Todo mundo assistindo nossa live. Obrigado mais uma vez. Espero que a Jo possa gravar e salvar isso aí, colocar nos stories lá. Iremos. E a gente faz uma outra numa próxima. Até a próxima.